Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Melcast, o podcast que já é o seu preferido, onde você encontra informação que transforma, voz que inspira e lei que protege. Antes de começarmos, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, nossos parceiros que tornam esse projeto possível. O Monohotel, o Estúdio PP por Paulo Pedrosa, Carmen Stephens, na pessoa da querida Jucimara, e todos que acreditam e apoiam esse trabalho. Um agradecimento especial ao United Ram, que nos acompanha em mais este episódio. E hoje que eu vim a bordo da minha Ram Dakota, um veículo que une potência, conforto, tecnologia de uma forma impressionante. Mais uma vez, vamos tentar descrever, não só na fala, mas através das imagens. Todos os dias eu tomo decisões, algumas simples e outras que carregam grandes responsabilidades. Na minha vida, a presença importa, confiança importa. E aquilo que te acompanha pelo caminho também diz muito sobre quem você é. Potência quando eu preciso, tecnologia para acompanhar minha rotina, conforto para os momentos de pausa e uma presença que fala por si só. E a Ram Dakota representa exatamente isso. Porque alguns dias exigem firmeza, outros exigem liberdade. E há quem precise estar pronta para ambos. Ram Dakota, para quem nasceu para ir além. Venha fazer o seu test drive e ver o tamanho dos seus sonhos. Também quero agradecer ao Outlet Lingerie, parceira de longa data, presente em importantes iniciativas voltadas ao público feminino, em congresso de mulheres, por exemplo, da segurança pública, sempre presente. E agora, sem mais demora, vamos conversar com o nosso podcast aqui, começar com muita alegria com um profissional que se tornou referência na defesa e na vida das mulheres, no direito das mulheres, a delegada Natália Figueiredo, que está hoje na Delegacia do Feminicídio do Piauí, trabalha com competência, sensibilidade, compromisso e muita proteção às mulheres. Além da atuação policial, destaca-se também pelo engajamento na conscientização social, utilizando as suas redes sociais para informar, para orientar as pessoas sobre as questões de violência, sobre as questões sociais também, principalmente sobre feminicídio, e fala sobre violência de gênero, os protocolos de proteção, os desafios na investigação, todos esses caminhos que têm sido seguidos para proteger as mulheres no Piauí, né? Então, vai ser uma conversa muito necessária, esclarecedora e de grande relevância social. Hoje, no Melcast, a voz é da delegada Natália Figueiredo, que eu trouxe com muita honra, muito orgulho, porque ocupa uma delegacia que traz uma pauta que me é muito cara, né? Que não é só a defesa das mulheres no sentido que é das unidades especializadas, que tem uma atuação preventiva, que atua naquelas práticas de crime mais basilares, mas está naquela ponta do iceberg, né? Hoje a gente vai até falar uma analogia que ela fez que eu achei perfeita, que realmente é a parte mais crucial da violência. Muito obrigada por ter vindo. Você é muito bem-vinda nesse episódio para fechar com chave de ouro essa nossa temporada. Eu que agradeço, eu me sinto muito honrada, né? Estar à frente desta grande mulher que fez parte da delegacia que hoje estou como titular, mas a Ana Melka teve uma participação gigantesca, né? É referência para todas nós mulheres que fazemos parte da Polícia Civil do Estado do Piauí. Obrigada. Somos, amiga. Somos. E estou muito feliz por estar aqui e muito grata pelo convite. Eu fico feliz porque nós, delegadas, a gente tem se inspirado umas às outras bastante na vida e na atividade policial, né? Eu acho que isso fortalece muito, porque por muito tempo a gente viu se buscar um acirramento entre mulheres, né? E quem luta realmente pela causa, quem trabalha a perspectiva do feminismo na ideologia como deve ser tratado, né? Buscando essa equidade entre homens e mulheres, se pauta muito nessa questão de puxar uma a mão da outra, né?
Todas juntas, na verdade. Todas juntas. Então, para começar, eu vou começar com a parte que interessa a todo mundo bastante, que é falando um pouquinho sobre a sua vida pessoal. Porque às vezes a gente mostra um pouquinho, inclusive eu vejo que você tem o cuidado até de destacar, né? Você tem ali o perfil profissional e o seu perfil pessoal. Eu acho isso o máximo. Eu sempre fiz o meu bem híbrido, mas você consegue fazer esse distanciamento e aí só compartilha nos dois aquilo que você entende que realmente deve ser compartilhado. Mas a gente vai querer saber um pouquinho de você hoje aqui. Quem é a Natália? Quando ela deixa a delegacia, ela tira o distintivo e volta para casa. Porque diz que a gente é delegado 24 horas, né? Mas eu tô trazendo até desde a infância, né? O seu perfil. Até queria colocar aqui uma foto que tem, assim, várias versões. A Natália e suas multiversões, que a gente acha massa. Acho linda essa princesa, Deus, mulher. amor da minha Linda. vida. Eu já notei. Eu acho que se eu cruzar com ela na rua, eu vou reconhecer. Geniosa, quer ser policial, viu? Vai ser, com a inspiração dessa em casa. E assim, atleta. Você faz muito turismo e eu vejo que você faz muito turismo religioso. Eu acho isso o máximo, porque você alimenta muito a espiritualidade. E é uma delegada só de gabinete não, tá, querido? É operacional demais. Como você falou, né? A Natália, ela tem diversas versões. Ela é filha, ela é irmã, ela é tia. E eu procuro... a gente não consegue se desligar 100% quando sai do trabalho, mas eu tento minimamente fazer isso. Por quê? Até mesmo para a minha saúde mental. Nosso trabalho é muito estressante. A gente lida com situações muito complexas, como você falou. No meu Instagram público, eu não trago minha família. Por quê? Porque quando a gente passa a ser um profissional de segurança pública, a gente deixa de lado a nossa segurança em prol da sociedade. E eu não posso fazer isso com a minha família, né? Então, eu tento preservar ao máximo minha família e gosto de mostrar a minha outra versão, a Natália, no meu pessoal. Tanto que as pessoas que depois me conhecem, vêm primeiro pela delegada e conhecem a Natália, e falam assim, meu Deus, eu imaginava você uma pessoa completamente diferente. Por que acontece isso, né? Impressionante. Eu acho que é o estereótipo, né? Colocar a delegada, aquela... Lógico que a gente tem que passar a nossa seriedade sem perder a doçura, é algo que eu trago no meu trabalho. Eu já estou há mais de 4 anos na feminicídio, né? A equipe já faz parte da minha família. Eu já ia perguntar para ti se você continua com a mesma equipe, porque isso é ouro em pó na polícia. Eu falei isso... Ana, eu tenho um orgulho extremo da minha equipe. Eu conto, assim, sabe aquela pessoa que sabe que qualquer situação que acontecer, porque a gente pega diversas situações. Aí, às vezes, me perguntam, como é que você não dá aquela brecada? Porque eu tenho uma equipe fantástica, que eu sei que a gente vai estar junto e a gente vai resolver. A gente até brinca, ninguém solta a mão de ninguém. Então, é assim que a gente segue. Então, eu tenho já 4 anos com a equipe. A gente teve uma pequena renovação há pouco mais de 2 anos, que foi um policial que veio, até mesmo para reforçar a equipe. E, enfim, sabe aquele negócio assim que você vai pro trabalho feliz? Eu vou pro trabalho feliz porque eu me sinto em casa. Mas saiba que isso é um reflexo da sua liderança, viu? Saiba disso, isso é muito importante. Você só consegue essa sinergia perfeita, assim, né? Essa conexão maravilhosa com a equipe, que faz toda a diferença no resultado quando você tem uma liderança democrática e uma liderança admirada, inclusive, né? Você foi aprovado em primeiro lugar, eu tenho que dizer isso, gente. Vão dizer que eu tô puxando o saco da Natália, mas eu tenho que dizer isso, que a mulher é linda, maravilhosa, ai, meu Deus, inteligente. Aí ela chega na polícia, metendo o pé na porta, porque ela passa em primeiro lugar no concurso para delegada de polícia no Piauí. Ela já era delegada no Ceará, né? E voltou para casa, mas voltou assim, com tudo, né? Botando moral mesmo. E como foi essa conquista, assim? O que isso representou para a sua história, né? Porque eu acho que na sua família deve ter sido... eu sou muito... Assim, você tocou até a parte que é muito cara a mim, que é a religião, né? Eu sou muito grata a Deus. Eu acho... Nem eu mesma poderia imaginar quantas bênçãos eu iria receber nessa minha trajetória. E essa colocação, sem dúvida alguma, foi uma das, né? E, para mim, foi uma situação de superação. Eu sempre levo isso nas minhas palestras, porque isso a Amanda trouxe e achei fantástico, dizendo, a gente vê lá a postagem, tal colocação, aprovação, e não traz, às vezes, a importância que as reprovações trouxeram para a gente, né?
E o concurso de 2014 foi um concurso que eu fiz aqui para delegado de Polícia Civil. Já havia sido aprovada para delegado de Polícia Civil da Bahia. Já estava aguardando a academia, mas por questões familiares, enfim, eu queria muito ficar aqui. Em 2014, eu fiz o concurso. Na primeira fase, era regionalizado, eu fiquei empatado em primeiro lugar com um colega, e na segunda fase eu tirei 0. Então, aquele concurso que para todo mundo já dizia, você já está aqui no Piauí, já voltou. Eu zerei e fui eliminada. Então, Nossa. isso foi muito duro. Foi assim, em termos de concursos, foi a maior decepção que eu tive. Eu criei muita expectativa natural disso, né? Claro. E isso foi não esqueço, foi julho de 2014. Quando foi em outubro, mais ou menos, de 2014, sai o edital do Ceará. E aí eu disse, não adianta eu ficar chorando. Eu quero ficar mais próximo, sou muito grata a Deus por ter passado na Bahia, mas eu quero ficar próximo, até porque eu também tenho família no Ceará. E aí eu fui aprovada no Ceará. Na época eu fiquei em 6º lugar. E segui minha... Sempre assim, muito discreta ela, sempre. E segui minha vida como Top delegada. 10. Fui muito feliz, aprendi muito. O Ceará, eu fiquei mais de 4 anos, foi uma escola para mim. E um belo dia minha mãe fala comigo, olha, saiu o concurso do Piauí. Faz o concurso. Mãe é Deus na terra, né? É representando Deus. E ela, tá ok. Tava guardado para você, que era para chegar brilhando. E aí eu fiz o concurso. Então, você imagina, em 2014 eu zerei e fui eliminada. Em 2018, já trabalhando como você falou, eu retorno para minha terra com a profissão que Deus me abençoou em primeiro lugar. Então, eu levo muito a minha história porque é a superação, o seguir em frente, não deixar que o obstáculo breque a gente. Muito pelo contrário, a gente pega esse obstáculo, sobe nele e fica ainda mais alto. Você é um antifrágil. Já ouvi falar sobre isso, porque diz que o resiliente é aquela pessoa que supera as dificuldades, né, e segue em frente. O antifrágil, ele consegue ficar ainda maior, mais forte e construir em cima daquela adversidade que aparece. Você é um perfeito exemplo disso. Em que momento na vida você percebeu que a sua missão profissional estaria ligada à proteção das mulheres, né, vítimas de violência? Porque a gente se pega numa situação bem impactante. Eu acho que as experiências que são trazidas para a gente no dia a dia moldam muito a gente também, né? E aí, como é que foi para você essa realidade, quando você foi colocada nesse mote específico? Porque no interior a gente faz de tudo um pouco, né? Um clínico geral. Quando vem para a capital, você tem a oportunidade de assumir uma especializada com essa responsabilidade, né? Olha, Ana, você, mais do que ninguém, sabe que na polícia, todo dia a gente aprende alguma coisa. E eu me vi nesse aprendizado, nesse eterno aprendizado que é a violência doméstica e familiar, aqui no Piauí. Ou seja, eu já vinha com mais de 4 anos como delegada no Ceará, mas não tinha tido essa vivência. Então, quando eu assumi aqui no Piauí, e foi logo em Campo Maior, eu assumi a DEAN de lá. E aí, até eu mandar um abraço para essa minha querida, que é a Antônia Cintura, lá de Campo Maior. Ela pegou na minha mão, sabe? Eu era, assim, questão de palestra, eu nunca tinha feito, você acredita? Não acredito, não. Por isso que eu digo que a polícia é um aprendizado constante. Mas é verdade. E ela chegou na delegacia, pegou na minha mão e disse, vou te apresentar a rede de proteção de Campo Maior. Ai, e ela me apresentou as meninas do CRAS, do CREAS, do Conselho Tutelar. E ali, já tem na vivência, como você falou, do interior, ministrando palestra para mulheres da zona rural, que são, infelizmente, não têm tanto conhecimento, são acredito que até muito mais vítimas do que as mulheres que têm um conhecimento maior, porque ignoram, né, o contexto que vivem de violência. Então, foi ali que foi construído a Natália, que começou a levantar essa bandeira da violência doméstica familiar. Foi Campo Maior, uma cidade que eu tenho um profundo carinho, e foi uma escola gigantesca para mim. E eu posso dizer que você chegou chegando, porque eu acompanhei de perto, eu acompanho todas as colegas, principalmente as que estão nessas especializadas, né? Não lembro se eu estava na subsecretaria na época, não lembro. Mas eu me recordo bem de você já implementando projetos, inclusive, para qualificar mulheres, para que elas tivessem autonomia, porque a gente sabe que é um grande gargalo no que tange assim, a violência contra a mulher, elas saírem do ciclo de violência por conta da falta de autonomia financeira.
E você saindo do feijão com arroz, que eu digo sempre, né? Que os bons profissionais são aqueles que saem ali do que tem que entregar de pronto, que é o inquérito policial, aquela investigação. Mas você, quando você absorve a dor, realmente, você vai procurando soluções que vão para além, que extravasam, né? Aí você fez aquela parceria e promoveu esse treinamento. E eu lembro que isso marcou muito, porque eu disse, rapaz, essa garota chegou, mas chegou mesmo fazendo a diferença. E eu achei admirável essa sua iniciativa lá. Né? Até disse, eu disse, tem que trazer para a capital também, né? Que geralmente essas políticas começam na capital e vão para o interior. Você começou ela lá e... Eu me recordo, houve uma ação social na APAI de Campo Maior e encontrei Daniel Paixão. Não sei se ele ainda está no SESI Senai. E aí, na hora, sabe? É aquela coisa, é Deus soprando, né? Teve um insight. Foi, aí os meninos, vou falar com ele. Vai que a gente consegue fazer uma parceria? Aí, nessa história, ele se empolgou. E aí, o delegado geral, a delegada Bruna também, diretora, abraçaram a causa. Eu disse, nossa, então é aí. Porque, assim, a gente não pode ficar se até apenas a repressão, que é extremamente importante. A gente vê o impacto que essas prisões foram... As prisões têm realizado em relação à redução dos números. A gente tem que ir na raiz. Então, essa mulher permanece por quê? Quais são as causas? E uma delas é a dependência econômica. Exatamente. Então, esse projeto, a gente quis justamente o quê? Capacitar essas mulheres para que elas tenham condição de sair do contexto de violência. Elas e os filhos, que muitas vezes também são vítimas. É uma visão perfeita. Porque me impressionou pelo fato de você já ter entrado com essa visão, né? E assim, a temática de hoje é exatamente feminicídio, o que fazer antes que seja tarde demais. E é exatamente esse viés dessa perspectiva preventiva, dessa garantia de gerar a possibilidade dessa mulher ter recursos ou de apresentar meios para essas mulheres que a gente consegue realmente fortalecê-las para que elas saiam do ciclo de violência, né? Então, eu achei incrível na época, de pronto. Eu achei que você fosse falar, mas você não falou, eu lembrei. Em que momento da vida você percebeu que a sua missão profissional estava ligada a essa proteção? Foi o que a gente falou, né? Isso. E lidar diariamente com histórias tão dolorosas chegou a mudar a forma de enxergar relacionamentos familiares, né? A sociedade, porque, como a gente estava falando a partir dessa pergunta anterior... isso impacta na nossa vida, inclusive no olhar que a gente tem em relação a tudo que entorna a gente, aos amigos, a familiares, né? As pessoas que possam estar também em cenários como esses. Eu passei a me questionar, por que não eu? Quando a gente vai para uma carreira como a policial, que você acaba tendo contato com a sociedade de fato, com todas as realidades... E sai da bolha de privilégio que a gente vem, um privilégio de ter uma estrutura familiar, de ter recurso, de ter tido oportunidade. A partir daí, eu passei a me questionar no sentido assim, qualquer pessoa pode ser. Então, por que eu também não posso ser vítima de violência? Porque a gente vê todo o contexto, a gente vê os bastidores que vêm atrás desses números que as estatísticas mostram. Então, a gente vê situação de mulheres, por exemplo, que até mesmo com privilégios, elas se mantêm num contexto de violência e não se apercebem, porque fica muito essa questão, violência física, mas vive um contexto de relação abusiva. Quem nunca, e aí eu até me coloco, quem nunca viveu um contexto de relação abusiva? Porque o ciúme é um abuso, o controle é um abuso. Então, eu já passei por isso. Então, acho que todas nós. Todas nós. Então, a profissional, ela trouxe uma experiência para a Natália de que aquilo ali vai progredir. Que se não houver um rompimento, eu posso passar a estar no lugar dessas mulheres que eu estou atendendo. Então, a carreira policial me trouxe muito isso, inclusive o questionamento, né? Era isso que eu ia te perguntar. Se tinha algum conselho que você passou a aplicar na sua própria vida. Foi exatamente ter essa percepção mais apurada. Sim, né? uma visão além, né? Que a gente fica muito... Quando a gente está na relação, a gente fecha muito os olhos. Então, a carreira de policial me trouxe justamente esse olhar além, né? E ver para onde vai caminhar se permanecer nesse contexto. Isso acontece muito acho que com todas nós que trabalhamos com essa dinâmica, né? A gente fica se autoavaliando bastante e também o nosso entorno, Sim. né? E aí, às vezes, até quer se meter em situações dos outros para dizer assim, principalmente das mulheres, né? Continua aí, porque não é bem por aí o caminho.
Isso termina sendo quase impossível de não fazer, né? E qual a experiência que marcou sua trajetória e reforçou a importância da atuação especializada nesse enfrentamento da violência contra a mulher? Porque eu sei que, se eu for perguntar assim, qual o caso mais... Eu sempre digo assim, gente, não tem nem como eleger, porque são casos bem graves, né? Assim, Mas às vezes um tem que uma mexeu virada. muito, assim, com a equipe como um todo, que foi o caso da Janaína, estudante da UFP, né? Sim. Que ali sai muito dessa ideia do feminicídio, tanto que a gente está... Eu espero que a sentença mude, né? Porque ficou como uma situação de homicídio culposo. Que quem sabe o desenrolar das investigações... Teve a questão da denúncia, que foi no mesmo sentido do nosso indiciamento, sabe? A gente sai muito dessa caixinha de que o feminicídio ele só vai acontecer no contexto de violência doméstica familiar. Então, o caso da Janaína trouxe justamente essa necessidade que, de fato, esse tipo de crime seja realmente investigado por uma delegacia especializada. Lá, a gente, através do conhecimento que a gente viu, por exemplo, situação de perspectiva de gênero, né? Que aí você observa como foi realizado esse crime, quais foram as lesões produzidas no corpo dessa mulher. E aí, como eu digo, ter uma delegacia especializada nesse sentido é importante, sim, para que a gente realmente faça a tipificação adequada desses crimes que muitas vezes passam como homicídio qualificado, né, e não como feminicídio. E eu lembro da sua fala quando você apresentou na academia de polícia, né, para alunos que estavam em formação, de forma bem especificada, detalhes, né, porque é um local acadêmico e para isso, né, para essa formação. Então, eu assisti a sua fala perfeita ali, apresentando o caso, inclusive com muito conhecimento técnico no que tange a parte pericial. Sim. E tanto o corpo de delito, de todo aquele espaço, falou muito sobre essa perspectiva de gênero, como a própria fala do interrogado em muitos momentos, né? E nas gravações que vocês conseguiram recuperar. Sim. Então, assim, esse feeling realmente é para quem tem esse olhar com essa lente de gênero, que é de uma especializada. Eu não tenho dúvidas que, se não tiver alguém que seja realmente capacitado, tenha um conhecimento qualificado, um letramento, eu digo até, né, dessa perspectiva de gênero, não consegue realmente enxergar. E é por isso que muitas vezes a gente tem, às vezes, uns julgamentos que a gente vai olhar e não vai concordar. Porque a gente tem um olhar mais apurado ali para essas nuances, né? Que são nuances mesmo. Isso. E não se atém apenas à investigação. Por exemplo, nesse caso em específico, foi fundamental a perícia. Então, eu tinha um laudo cadavérico que me fundamentava, inclusive, que ela teria passado, e é óbvio, né? Por intenso sofrimento psicológico. Então, para além, logicamente, do físico. A gente viu uma perícia de local bem feita, que nos traz a dinâmica da situação. Então, esse olhar com a perspectiva de gênero não é somente a investigação, é também a parte pericial e um trabalho conjunto. O resultado de uma investigação, aquele relatório final do inquérito policial, ele é resultado de muitas mãos trabalhando. Exatamente. Então, eu até disse que aqui vai ter que ter uma temporada para a gente falar do CSI aqui. Tem que ter. Tem indicações de excelentes profissionais aqui. Eu corroboro já. Aqui, telepaticamente, eu já sei dos mesmos. Eles são muito bons mesmo. E principalmente nessas nuances. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender o crime além das estatísticas, né? Apesar que as estatísticas, elas apontam coisas muito importantes para a gente, né? E, inclusive, as primeiras, quando a gente conseguiu colocar esse verbete feminicídio dentro do sistema policial, a gente conseguiu enxergar os horários que o feminicídio acontecia, os instrumentos que eram utilizados para essa prática, o recorte de idade, o recorte de racial, entendeu? Então, são vários recortes que a gente consegue identificar nessa perspectiva da estatística. Mas existe algum mito sobre o feminicídio que você gostaria de derrubar logo no início aqui da nossa conversa? Porque sabe que tem muitas falas, inclusive na imprensa, a imprensa ainda menos, eu digo mais da população, às vezes, em geral, sem compreender de forma técnica, né?
Que mito? Fala aí pra mim alguns aí. Ficou porque quis. Muito forte. Ficou Gosta porque de... quis. Tem mulher que gosta de apanhar. Gente, Isso é muito triste, porque assim, é um total desconhecimento de algo que é extremamente complexo. Até mesmo nós, profissionais que lidamos diariamente com a violência doméstica e familiar, a gente tem dificuldade de entendimento em diversos aspectos, porque são várias nuances, como você falou. Então, chega uma pessoa e tenta simplificar com uma frase todo um contexto de violência que aquela mulher vive, porque muitas vezes ela permanece, como a gente já falou, dependente economicamente. Tem os filhos, muitas mulheres, e isso quando a gente ministra palestra, você também ministra, você vê que muitas mulheres dizem, eu fiquei até o momento que aí, quando ele partiu para a violência para minha filha, eu não aguentei. Ou seja, aquela mulher, por amor aos filhos, ela aguenta tudo, né? Diz assim, comigo eu aguento, mas se for com a minha filha, então é muitos fatores. Tem questões sociais também, Questões sociais, dependência econômica, emocional, os filhos, o medo, sem dúvida alguma, do resultado desse rompimento. Então, são diversos fatores. E não essa frase simplista, machista e abominável, aproveitando o espaço, de dizer que tem mulher que gosta de apanhar. Isso é uma atrocidade. Ninguém nem gosta de apanhar, nem passar por qualquer tipo de sofrimento, né? E aí, quando a gente vai para essa questão dessa pressão social, muitas mulheres elas deixam realmente de buscar ajuda e não se fortalecem em razão da repetição desses mitos que ainda continuam pairando. Inclusive, a gente, quando vai para essa onda aí desses red pills, incels, enfim, que estão fazendo um desserviço social, né, na internet, de forma virtual, tem dificultado muito para a gente, para o nosso trabalho, que tem sido feito já há tantos anos para desmistificar algumas questões que eles estão querendo retomar, né? É uma preocupação que eu tenho, que está envolto exatamente desses mitos. Muito se fala em feminicídio, mas ainda existe uma compreensão equivocada sobre o tema. Até porque tem gente que qualquer coisa diz assim, não, é uma tentativa de feminicídio, foi um feminicídio. Né? É muito bom que as pessoas tenham uma compreensão bem clara do que seria o feminicídio, né? O que caracteriza juridicamente o feminicídio. Tanto para a população em geral, como também aquele que vai registrar a ocorrência. Porque a gente acabou de trazer o quê? As estatísticas, elas são importantes porque, através delas, a gente vai planejar politicamente como reduzir esses números. Né? Então, por exemplo, quando você não entende o que é o feminicídio, você pode, por exemplo, tipificar, como já chegou na feminicídio, situação de um homicídio de uma mulher que não vem de nenhum dos contextos e foi tipificado no momento inicial, obviamente, lá no registro, como feminicídio. Então, é importante a gente entender o que a lei traz, né? Então, o Código Penal, ele traz o feminicídio podendo acontecer em duas situações. A violência doméstica e familiar, que é o mais comum, ou menosprezo ou discriminação pelo fato de ser mulher, ou seja, o ódio, a repulsa. Por exemplo, no caso da Janaína, por que entendemos pelo feminicídio? Não porque havia uma relação íntima de afeto entre os dois, mas sim porque ele entendia que aquela mulher era um objeto para ele. Então, ele queria praticar a conduta, no caso, o crime sexual, e a condição física dela, para ele, era indiferente. E aí, a gente está mais um conceito, que é o dolo eventual. É aquele que você assume o risco de produção do resultado. Ou seja, ele se direciona para um determinado resultado, mas se outro acontecer, para ele é o indiferente. Por isso que, à época, tipificamos o crime, né, em que a Janaína foi vítima de feminicídio acontecido por dolo eventual. E é impressionante como essa questão das razões de gênero, que é o exercício do poder sobre o corpo e desejo das mulheres, que se dá exatamente na objetificação, no menosprezo, no desprezo, à condição do sexo feminino, né? Mesmo que a gente, quando vai trabalhar, já está levantando a bandeira da perspectiva de gênero, que é mais ampla. Sim. Mas isso ainda é algo que a gente tem um pouco de dificuldade de fazer com que as pessoas entendam, né? E você tocou num ponto importante, que é a questão do registro feito pelo policial ali na ponta. E você, junto com outras colegas, a Natália é uma referência, dentre outras colegas. Ela, por estar exatamente no olho do furacão, que é na Delegacia de Feminicídio, né?
a delegada Bruna, que está no Departamento da Mulher, e tantas outras, delegada Lucivânia, na Casa da Mulher Brasileira, enfim, que estão ali naquele trabalho também de formação continuada. Quando a gente faz esses cursos de formação continuada, seja pela Secretaria de Segurança, seja pela Academia de Polícia, durante a formação, né? Porque ali não é nem a formação continuada, é a formação por si só, né? Lá no início mesmo, antes de adentrar o quadro policial. A gente tem essa preocupação em desmistificar alguns pensamentos que podem comprometer exatamente esse viés do registro. Sim. Porque isso vai comprometer a estatística, consequentemente, o direcionamento correto das políticas públicas de enfrentamento, Exato. né? Essa, acho que é a nossa grande preocupação, né? O feminicídio, ele acontece de repente ou normalmente, ele é o último capítulo de uma violência que já vinha acontecendo, via de regra, né? Mas eu vou deixar você falar aí, que você que tá perita no assunto, porque é todo dia essa demanda. Ana, eu costumo dizer que é a ponta, né? Porque, de fato, no geral, né? Porque não existe uma regra absoluta, mas, no geral, esse feminicídio, ele vem de uma progressividade de outros abusos. Então, a gente vai de um abuso físico, que progride, psicológico, moral, patrimonial, sexual, e aí a gente chama um alerta, que muitas mulheres, principalmente eu senti isso com as mulheres da comunidade da zona rural, são vítimas de violência sexual, não se apercebem como vítimas. Por quê? Porque acredita que por estar numa união estável, é o seu marido, é seu companheiro, então, se está me forçando... Então, você imagina... Quanto tem de subnotificação, por exemplo, de violência sexual. Sim, então, com certeza. O feminicídio, ele vai ser a consequência do não rompimento do ciclo que a gente fala. Ou seja, se o autor ele vê que não houve denúncia, que a vítima permanece, ele vai progredir. Né? A gente até vê a questão do ciclo da violência, que começa com a tensão, né? Vem a agressão, a lua de mel, que aí a gente chama a atenção. Que é o perigo maior. Que é o perigo que muitas mulheres acham que a pessoa mudou, que não vai acontecer mais. E muitas vezes é reflexo de um medo de ser preso. Quer que retire a medida protetiva, então finge também. E como o ciclo ele vai voltar. Então, não somente o ciclo que a gente lida, mas a progressividade. Então, o feminicídio é isso. É o resultado dessa progressão que aconteceu nas outras formas de abuso. E mesmo quando a gente fala do feminicídio não íntimo, né, que é esse pelo menosprezo ou discriminação à condição de mulher, a gente nota que aquele feminicida, ele teve uma vida carregada de práticas, né? Ele tem um pensamento todo eivado mesmo de práticas de menosprezo e discriminação à condição de mulher. E ele já fez várias outras vítimas que não... assim, que chegou ao ponto do feminicídio, mas de várias outras práticas de violência. Ele é recorrente naquilo, né? Isso. Então, por isso que a gente entende realmente essa ponta do iceberg mesmo, esse... Enfim, né? Os elementos... Acho que a gente até falou sobre isso, né? Os elementos investigativos que permitem identificar que determinado fato ali, ao invés de ser um homicídio, foi, na verdade, um feminicídio, né? Que Isso. são as razões de gênero. Ali, Você observa, por exemplo, e é importante o profissional, aí você falou a questão da formação dos nossos policiais na academia. Você tem que analisar, e eu já posso falar com mais propriedade, porque faço parte do departamento de homicídios. Aquela cena de crime, ela vai te trazer muita coisa. E o corpo vai te trazer. Então, no feminicídio, você observa onde se concentram as lesões. Então... No feminicídio, a gente vê a região dos seios, a região genital, o rosto. Então, aquilo ali já vai te trazer um indicativo. Para além também, obviamente, das oitivas, em que vai te trazer uma mulher que já sofria abuso. Os registros de ocorrência, porque quando a gente observa o caso de feminicídio, algumas vezes, obviamente, aquela mulher não realiza a denúncia. Mas alguns contextos vêm justamente de outros registros, de medidas protetivas, por exemplo, que foram pedidas. E nesse contexto de lua de mel, como a gente conversou, a mulher pede para... pede a revogação. Então, são várias questões que a gente tem que analisar para chegar realmente, olha, é isso, através da perspectiva de gênero eu posso concluir isso. Exatamente. E a gente percebe... que são nuances muito, né? Assim, tem que ter um olhar muito apurado mesmo, porque, como você colocou, até a disposição do corpo, muitas vezes, vai dizer muito sobre o que está acontecendo.
E essa recorrência do ataque a tudo aquilo que lembra o feminino, né? O que traz a lembrança da feminilidade. Eu até lembro de um caso muito simbólico que trouxe essa visão para mim, clara, que foi uma vítima que, quando eu estava pegando depoimento, ela sobreviveu, foi um caso de feminicídio tentado. Ela foi alvejada nessa região aqui do lado esquerdo do peito e teve uma perfuração no pulmão e o médico, inclusive, falou, foi um milagre a sobrevivência dela. Mas ela estava com o cabelo cortado aqui, desse lado, e o outro lado comprido, né? Enquanto ela prestava as declarações, aí ela colocou que depois que ela estava desfalecida, né? Mas na realidade, quando ela caiu, ela se fez de desfalecida, né? Para que ela não tivesse Igual a mais Maria da Penha. para que não porque fingiu que estava morta. Fingiu que estava morta. E aí o que acontece? Ele pegou um facão e cortou o cabelo dela. Então aquilo ali para mim foi um start assim de perceber o tanto da simbologia, né, do ataque ao feminino, da misoginia, do ódio, do desprezo ao feminino, porque a gente sabe que é aquilo que lembra essa feminilidade que é atacado no momento em que ocorre essas práticas, né, ligadas ao feminicídio, seja tentado ou consumado, né? Existe uma diferença entre a violência doméstica e o feminicídio? Sim. Porque leva-se muito assim, porque tem essa ideia assim, feminicídio, contexto de violência doméstica familiar. Mas não. A violência doméstica familiar, ela se configura com diversos abusos, mas qual é a principal característica que a diferencia do feminicídio? É porque elas não são letais. Então, a principal diferença entre a violência doméstica familiar e o feminicídio é que o feminicídio é letal e pode ou não acontecer no contexto de violência doméstica familiar, como a gente tratou. Perfeitamente. Então, pode acontecer nesse contexto, como pode acontecer no menosprezo ou discriminação pelo fato de ser mulher. Então, basicamente é isso. A violência doméstica familiar pode ou não desaguar no feminicídio e o feminicídio pode ou não advir de violência doméstica familiar. Ressalvando que feminicídio tentado também, né? Sim, da Porque mesma muitos forma. casos de violência doméstica, ali as pessoas às vezes confundem muito, porque acontece, né? De muitos casos que aparentemente seria uma violência doméstica dentro daqueles outros aspectos, lesão corporal. E eu chamo o alerta. Isso impacta nos registros, porque assim, tem que se observar que a lesão corporal ela pode ser no contexto de leve, grave ou gravíssimo. Mas violência doméstica afasta essa visão, Exato. né? Então, assim, eu digo até no contexto de violência doméstica familiar. A gente não pode ir numa análise fechada, a depender da gravidade, que aquilo foi uma tentativa de feminicídio. A gente tem que analisar. Então, pode acontecer... Qual era a intenção? A intenção, que a gente chama do bem isso que o direito penal traz, né? A base. Daí a importância aí, mais uma vez, e você falou a questão da formação dos nossos policiais. Sim. Porque o registro de ocorrência, como já dissemos, ele impacta nas estatísticas. Sim. Então, realmente tem que ser observado que naquela situação de feminicídio tentado, realmente havia a intenção de matar e que não logrou esse por circunstância alheia à sua vontade, que aí vem a tentativa. É uma aula de direito, gente, tá? Uma aula de direito. Alunos, não percam. Quem se interessa, né, pelo assunto. Porque assim, a gente é muito buscada, acho que você também. Já tô falando por ti, porque eu tenho certeza disso. Por alunos que estão ali finalizando o curso de direito e fazem pesquisa, ou estão em fase de mestrado e doutorado. E o campo de pesquisa é exatamente o assassinato de mulheres na perspectiva de gênero, né? Enfim, quais são os principais fatores de risco observados antes da consumação do feminicídio? Gente, isso é muito importante, fiquem ligados nessa resposta. Perseguição. Uma das coisas que a gente observa, e isso conversando com a vítima que sobreviveu na tentativa de feminicídio, a gente vê aquele inconformismo com o fim da relação. Então, esse agressor, ele entende essa mulher tanto como um objeto dele, algo que o pertence, que ele não se conforma com o fim. E aí que eu chamo alerta, muitas mulheres que subestimam. A gente, nesses casos de tentativa, a gente escuta muito, né? Eu nunca imaginei que ele faria isso. Jamais subestime um agressor. Ele é capaz de tudo. Com certeza. Então, até de tirar a própria vida, né, Natália? Nós já tivemos, Ana, salvo engano, foi em 2024, a gente teve no mesmo mês 2 casos de feminicídio seguidos de suicídio. Ou seja, aquele autor, quando ele não tem mais aquele objeto porque ele tirou a vida daquela mulher, ele não vê mais sentido na vida.
Ou então vem a questão do desespero das consequências penais que a gente vê agora, o feminicídio consumado, a pena máxima já é de 40 anos. Então, às vezes, até o temor das consequências. Mas o que a gente observa nesse contexto que antecede o feminicídio é aquele contexto de perseguição, inconformismo. E aí ele vai também, ele não se atém apenas à vítima, muitas vezes fica com os familiares, já tem vários casos que os próprios familiares relatam, ele também nos perseguia. Enfim, ele tenta cercar de todas as maneiras aquela vítima. Daí a importância de pedir a medida protetiva. Fazer o registro da ocorrência e fazer o pedido. Que as pessoas também têm esse mito de achar que é só um pedaço de papel. E hoje a gente tem uma série de recursos de fiscalização, de monitoramento. E acho que a gente vai falar sobre isso aqui mais tarde. Que é muito bom a gente endossar a importância da solicitação da medida protetiva, porque... existe muito discurso leigo, tá, gente? Porque não é estatística, isso não é base estatística, muito pelo contrário. De que quando a medida protetiva, a mulher né, não está protegida o suficiente. Ao contrário. São nos casos em que ela não existe que a gente realmente vê uma repercussão, né? Mais... O término do relacionamento, por exemplo, né? Outro dia eu até fiz um vídeo sobre isso, né? O cara estava no escritório e para assinar o divórcio e depois de ceifar a vida da mulher ali naquele momento, que era o momento que a gente fala que é o ponto crítico, o ponto mais alto ali do desespero, porque é onde vai realmente se desvencilhar daquela mulher, né? Formalmente. Ele, dentro do mesmo escritório, ele tirou a própria vida também, logo depois de tirar a vida daquela mulher. Então, até aproveitei nesse momento para colocar aquela frase que você colocou, que eu achei perfeita a analogia. Perfeito. Comparo. Leia. Faz parte inclusive, né? Aproveitando a oportunidade, faz parte do prefácio que eu fiz no livro do Alain. Ah, que bacana! Sinais estavam lá. Um livro muito... E o Alain, para quem ainda não o conhece, é um excelente profissional. Ele faz parte do plantão do DHPP. Ele tem anos de experiência, inclusive em locais de morte violenta de mulheres. Então, eu me senti muito lisonjeada quando ele me convidou para prefaciar. Eu lembro, eu lendo o livro para fazer o prefácio, eu ficava assim, show. Tudo riscado, assim. Tipo, aquele cara trouxe uma perspectiva de gênero, ele trouxe... Olha, um olhar masculino, que coisa incrível, né? E vindo de um homem. Então, até falei assim, eu ponho no prefácio a sensibilidade na análise dele, né? E aí eu coloquei, né? Compara o crime de feminicídio a um tsunami que, com sua fúria desenfreada, destrói tudo por onde passa. Famílias são devastadas e o que resta, por vezes, é uma dor que não encontra alento. Apenas lembranças de alguém que nunca mais voltará. Gente, isso foi poético. Isso me tocou de um jeito. Eu disse, eu tenho que colocar no podcast. Porque, assim, você fez uma descrição poética de uma dor feroz. E a gente, às vezes, não fala dessas vítimas secundárias, que são os familiares, que sofrem com a repercussão desse tsunami, como você disse, que sai devastando essas vidas, né? Principalmente quando a gente fala de filhos e filhos pequenos, que ficam sem o pai ou por estar preso ou pelos casos em que há o suicídio. E eu achei essa passagem aí, dessa sua colocação, assim, de uma poesia da dor, né? Da história da beleza oculta que você consegue, né, descrever de uma forma, assim, poética, uma dor muito séria, né? É muito magnífica assim, essa colocação. Eu tenho duas autorias aqui de livros, e uma delas, aqui desse último, eu vou até te presentear, Natália. Quando o livro for só meu, eu vou te chamar para prefaciar. Vocês estão... vamos registrar isso? Testemunha. Aqui eu fui em coautoria com outros delegados, no caso, né? E foi a convite de uma delegada de São Paulo. E... nesse livro, Lei Maria da Penha, no direito policial, eu falo justamente sobre feminicídio, o meu é o primeiro, inclusive. Depois eu quero que você leia e faça o seu julgamento, tá? A gente traz, inclusive, algumas... Eu falo muito sobre a questão da subnotificação e da importância da capilaridade, né? Sim. Nesse aqui eu falo sobre o hibridismo da nossa profissão,
mas não deixa de ser um mote, né? De São falar meus sobre esses mulheres. exemplares. Olha, eu vou ter que dar pra Natália. Ah. Os colegas que não receberam, depois podem me cobrar, né? Desculpa, tá? Mas o nosso mote hoje merece, né? Merece essa premiação. Não, mas assim, para mim é uma honra que você faça essa Muito leitura. obrigada. Todos os dois, eu tive o privilégio de também, além de ter recebido o convite, né? Esse aqui são mulheres, né? Que foram coautoras, todas delegadas. Eu tive o privilégio de ser o primeiro capítulo. Que eu digo assim, começa a ler o primeiro capítulo. Se não gostar, não termina de ler o livro. Então é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Mas é isso aí. A gente tem que tocar também com as palavras as pessoas para que elas realmente sejam homens, mulheres e até jovens que estão em formação, eles possam entender a importância desse debate e que a gente só faz o refreamento dessas práticas, não é através de lei, que o freio moral da lei muitas vezes não é o que vai fazer, muitas vezes é exatamente pensar da forma como você narrou, né? O medo da repercussão, um suicídio, mas não privou a prática do feminicídio. Ele não se arrepende pelo que fez, pelo mas que fez, que vai vir do que vai vir na repercussão daquilo. Mas então a gente fazer essa geração entender que tem que ter uma mudança de paradigma, né? O que os estudos mostram sobre o perfil mais comum dos autores e das vítimas também, né? Porque a gente começa a ver algumas nuances similares, né? Nos perfis de cada um. Olha, vou trazer outro conceito que é importante. A gente falou sobre perspectiva de gênero, mas não podemos deixar de falar da interseccionalidade. Ou seja, a interseccionalidade é o resultado do entrelaçamento de fatores de vulnerabilidade. Então, a gente tem o gênero, obviamente, mas aí temos o quê? A classe social, né? A escolaridade, a raça. E aí, trago números para mostrar por quê. Nos números de 2025, salvo engano, 86% das vítimas de feminicídio eram mulheres negras. Então, por que é isso? E aí eu te digo, a interseccionalidade vai te explicar. Porque a violência doméstica familiar ela não vai se ater apenas à questão do gênero. A gente tem como fator muito grande de vulnerabilidade a classe social, a raça. Então, eu te trago, através desse conceito, o perfil das vítimas. Com relação aos autores, cerca de, salvo engano, 59,5% dos autores eram companheiros ou ex-companheiros. Então, já te trago um perfil dos autores nesses crimes de feminicídio de 2025. Esses foram os dados que você teve por último, né? Isso. Porque a gente vai já falar em dados e uma coisa que me deixa bastante... feliz, né? A gente vai chegar nesse bloco, que 2026 é o Piauí. Brilhou. Brilhou. Com a minha amiga aqui, brilhando 100%, sempre. Ela chega para quebrar tudo. Mas eu vou terminar aqui esse último bloco. A gente vai já chegar nessa que o Piauí está fazendo algo bastante diferente. Tá fazendo, porque os números estão dizendo isso, né? Então, por que é tão importante a sociedade que todos compreendam muito que a questão do feminicídio não é um crime passional. Não. Gente, olha, não falem em passionalidade quando se referirem a qualquer tipo de violência contra a mulher, né? Natália, eu vou deixar para você. Explica por que não é passional, né? Mas uma violência baseada nessa desigualdade, né? No controle. Quem ama não mata, Ana. Quem ama cuida. Então, esse termo veio e ganhou muito destaque naquele julgamento do Dock Street, né? Do feminicídio, que na época não era tipificado como feminicídio, foi um homicídio, em que se utilizou a morte da Ângela como resultado de uma legítima defesa da honra. Ou seja, estava se justificando essa conduta cruel praticada pelo autor, motivado por quê? Ciúme, por conduta social dela. Então, veio isso. O feminicídio e a violência doméstica familiar é muito mais complexo e não pode nunca ser resumido e nem colocado como algo passional. A gente tratou algo importante, que é a questão da mentalidade masculina. E aí eu chamo o alerta da criação dos nossos jovens, nossas crianças e adolescentes. Então, a partir do momento que se entender que não vai ser um resultado rápido, a solução não vai ser rápida. É um resultado de longo prazo. Sim. E a gente tem que entender que, para ser efetivo, tem que começar de onde? Da formação das nossas crianças.
Então, Perfeito. algo que eu vejo até em sede de governo federal, um movimento de se colocar na grade curricular das crianças ensinamentos sobre violência doméstica e familiar. Perfeito. A gente já vê de uma forma, assim, indireta, né? Sim. A gente sendo chamada em escolas para falar, mas entrar na Exato. grade curricular seria sacramentar essa perspectiva. Já buscar uma solução efetiva e não a gente ir para lá para tentar apagar um incêndio. Vamos evitar que o incêndio aconteça através do quê? De ir logo no nascedouro da questão. Não, eu repito, Sim. não vai ser rápido, mas um resultado efetivo Sim. ele tem que ser bem feito mesmo. desde o início. Agora a gente vai entrar no clímax aqui do que a gente vai trazer para as pessoas, que é exatamente essa disparidade que houve por muito tempo. Eu estou vendo agora que já estão se apresentando uma redução dos números de feminicídio a nível nacional, né? Eu vi recentemente, vi ontem, acho que uma fala, inclusive, do nosso ex-secretário de Segurança, Chico Lucas, que agora está lá em Brasília, brilhando também demais. Deu muito espaço para essa temática, que é muito importante a gente ter gestores com essa visão, né? E aí, a gente teve, nos últimos anos, no Brasil, um registro aí de 1.568 feminicídios no país, o maior número desde a tipificação do crime, né, em 2015, e representando um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, no Piauí, a gente teve uma redução expressiva, que eu acho que você já trouxe aí os dados, no primeiro bimestre de 2026, saindo de 12 casos para 4 casos, Sim. tipo uma queda de 66,7%. O Matheus, inclusive, trouxe aqui, o Zanata, comparando um carnaval com outro, uma diferença de 100%. Eu disse, meu Deus, esse número é imoral. Isso pra gente é maravilhoso. Ó, nos primeiros 5 meses, comparando, em 2025, nós tivemos 24 casos de feminicídio no Piauí. Esse ano nós tivemos 8. Nossa, então, gente. foi uma redução considerável. Aí, quando a gente observa esse cenário, correto é afirmar que o Piauí vem construindo uma política pública exitosa nesse enfrentamento do feminicídio, né? Todas essas mulheres aí aguerridas e os homens também, né? Todo mundo trabalhando nesse mote de enfrentamento feroz, voraz, assim, com políticas eficientes e muita tecnologia também. Lembra que a gente falou a questão da importância das estatísticas, certo? Sim. Vamos comparar os anos. 2024, nós tivemos 40 casos de feminicídio. 2025, nós tivemos 38 casos. Foi uma redução, obviamente, cada vida salva é importantíssima. Mas a gente só tivemos uma redução de 5%. Então, chamou-se ao alerta do governo. O que está acontecendo? E aí eu trago o Piauí em relação aos outros crimes. Houve redução das outras formas de homicídio, de latrocínio, roubo, furto. E o que aconteceu com o feminicídio que não está funcionando? Sim. Então, aí viu-se o quê? A gente está pecando em algum sentido. E nós vimos no Piauí diversas operações policiais sendo realizadas. Então, eu enfatizo, logicamente, a repressão, óbvio. Porque se o agressor sabe que não vai ser passado o pano, ele vai ser preso, ele vai retroceder em algum aspecto. O sentimento de impunidade gera um estimular a reiteração. Essas operações foram importantes. Nós vimos também a questão, aqui no Piauí, a lista, né, dos condenados no contexto de crime de violência doméstica e familiar, em que vai compor o site da secretaria, ou seja, vai ser exposto. Ou seja, aquele cara, você imagina, Ana, eu sou um empresário. E aí eu vou consultar nessa lista e eu vejo um candidato que está nessa lista. Qual a probabilidade desse empresário contratar? Mínima e está corretíssimo. Então, você está vendo que são várias vertentes. E isso está no Pacto Nacional, Exato. né? Esse viés que a gente, obviamente, vai adotar aqui. E o papel da integração também da polícia, das forças de segurança, com o judiciário, com o Ministério Público, também tem sido fundamental. Estou aqui acoplando já as perguntas que a gente passar aqui. Todo o resultado efetivo, ele vem em trabalho de várias mãos. Como é que eu vou ter efetividade, por exemplo, na minha representação por prisão, se eu não tenho o Ministério Público que me dá um parecer favorável e um juiz que me dá uma decisão e determina a prisão? Então, é tudo trabalhando em conjunto. Todos fazem parte da rede de proteção. Eu chamo lá, por exemplo, a importância daquele profissional da ponta. E aí, profissionais de saúde, as profissionais de assistências sociais, o CREAS, o CRAS, o Conselho Tutelar,
A Polícia Militar, olha, aqui no Piauí eu tenho muito orgulho de dizer que nós trabalhamos de forma integrada. E isso maravilhoso isso. O trabalho do secretário Chico Lucas foi fundamental para essa mudança de perspectiva. Hoje, a gente tem situação, por exemplo, a feminicídio tinha um mandado em aberto. Eu passo para o colega do comandante da Polícia Militar e todo mundo agindo junto. Trabalha junto. Eu vou citar um exemplo dessa integração que Falávamos muito sobre isso na conversa aqui com o Matheus Amaro. Exato. O caso da Guarda Municipal Penélope. Foi um trabalho conjunto que o cara, acho que antes de 1 da tarde, ele já estava preso. E ali era o quê? Polícia Militar, Polícia Civil junto, a inteligência das duas instituições. E a gente conseguiu lograr êxito na prisão do autor. Então, a integração é fundamental. Então, não somente da segurança pública, mas a gente também tem que ter, e observa aqui no Piauí, também em relação às outras entidades. Então, essa integração, essa estratégia, a própria análise dos dados estão ajudando a salvar vidas. A gente pode dizer isso categoricamente. A Secretaria de Segurança tem investido muito nesses boletins e painéis estatísticos com os dados que ajudam a essas ações preventivas, né? É não trabalhar com achismo. Os números, eles são objetivos, mostram a realidade e garantem a assertividade. Exatamente. Muitas pessoas acreditam que o enfrentamento ao feminicídio resume-se à investigação depois do crime. Onde entra essa perspectiva da prevenção? Tem até uma imagem sua aqui palestrando, tanto com as crianças, né? Aqui é porque não tem imagem, mas são com adultos também. Você vai assim, vai com a didática, com a fala diferente. Cada público tem uma linguagem. Você vai trabalhando esses temas, né? E estimulando a essa mudança de paradigma. É um trabalho que a gente faz de formiguinha, mas que faz tanta diferença. Porque cada uma dessas crianças e cada um desses adultos também, eles recebem esse gatilho, né? Com certeza nessas falas. Eu já tive um caso, não foi resultado de uma palestra minha, mas foi quando eu percebi, nossa, isso é muito importante, que foi logo as primeiras que eu realizei em colégios, em que uma mãe relatou que o filho, ele teve contato, uma determinada colega ministrou uma palestra, ele ouviu que era violência doméstica familiar. Em casa, ele viu o pai destratando a mãe. E aí ele falou, você não pode fazer isso, papai. A mamãe trata a gente com amor, a gente tem que fazer da mesma forma. E esse cara mudou, Ana. Ela falou para mim, meu marido é outra pessoa. Que gatilho. Exato. Assim, os números mostram realmente que as mulheres não devem subestimar, ou seja, nessa situação de violência, você tem que denunciar. Mas eu também não posso esquecer que a pessoa, se ela quiser, ela muda, entendeu? Então, se eu perco a esperança na humanidade, eu deixo até mesmo de ser cristã. Então, esse caso me trouxe a importância. E aí, desde ali, eu disse, não, é necessário realizar mais e mais ações em colégios. Então, essas palavras... Nós fazemos e é muito bom. Nós que eu digo, todas nós, né? A gente é provocada e a gente está sempre junto, porque acredita muito nessa prevenção. Parabéns também por ter essa iniciativa. Também, né? Mais essa. E aí, juntando a questão das estatísticas e o que você já falou também, o aumento das prisões. Isso que você já trouxe, né? Essas grandes operações, inclusive, que a nível nacional elas estão sendo muito impulsionadas. Acontece aí... começa lá e acontece paralelamente nos estados. Isso tem provocado muitas prisões de agressores e também corrobora para a redução dos números de feminicídio, né? Foi o que você colocou, inclusive, em uma das falas aí. A gente estava lá na frente dessa pergunta. Quando falamos em prevenção, conversa, consulta direcionada às mulheres, mas precisa mudar a educação dos homens para que esses crimes deixem de acontecer. Exato. Que é o trabalho que a gente faz também nesses diálogos, né? Por isso que a gente não gosta de dialogar só com mulher. É até importante que tenham homens também para ouvir, né? O Ministério Público daqui, Ana, faz tem um projeto lindo, conhece? Que é justamente esses grupos reflexivos de homens que vêm desse contexto. Amparo. Exatamente. Isso é muito importante. Porque o quê? Esse cara, muitas vezes, ele veio num contexto de violência. Ele foi programado num contexto em que ele via o pai violentando a mãe. Então, ele naturalizou isso. Então, também, para além da questão do palestras no colégio, introdução na grade curricular das crianças, eu acho que é de fundamental importância se intensificar, né, a realização de grupos reflexivos. E você viu que isso foi uma alteração que houve na Lei Maria da Penha, trazendo essa
previsão, né, de fazer essa educação e de colocar homens de forma obrigatória ali, né, dependendo da triagem que deve ser feita, dependendo do caso que aconteceu, para participar desses grupos reflexivos de uma revisão dessa perspectiva do machismo, enfim. É possível a gente sonhar com feminicídio zero? Sonhar, Sim. a gente sonha, óbvio, né? Como eu disse, é um trabalho que será a longo prazo o resultado, né? Então, assim, a gente não pode perder a esperança. Porque, assim, quando você deixa de acreditar em algo, você não mais se movimenta no sentido de conseguir. E o trabalho de refrear todo dia é exatamente na perspectiva de zerar. É isso que a gente queria. Eu peço muito a Deus que a gente chegue nessa situação, mas sempre lembrando que mulheres não morram mais por serem mulheres, né? Exato. Por que seja por seguro ser mulher, né? Exatamente. É esse o maior foco. A Secretaria de Segurança divulgou que a maioria das vítimas de feminicídio não possuíam medidas protetivas. Sim. Era o que a gente estava falando naquela hora. Sequer havia registro de ocorrência, né? Então, esse dado revela algo muito importante. Olha, você tocou no assunto, né, dos comentaristas, né, que não entendem da questão e falam, né? Ah, não serve para nada. De fato, um papel por papel não vai proteger essa mulher. Daí a necessidade de se atuar no sentido de assegurar a efetividade da medida protetiva. Isso a gente está vendo, inclusive aqui no Piauí, nós temos a questão da intensificação do uso de tornozeleiras, que é muito importante. E aí eu trago, exatamente, eu trago uma informação a mais que é importante as mulheres saberem, que é a questão que aqui no Piauí nós já temos em funcionamento o botão do pânico. O que acontece? A tornozeleira, ela vai acusar lá na Sejus a aproximação do autor que está com a tornozeleira, mas ela é restrita ao perímetro em que a decisão estabelece, né? Geralmente, a casa, o trabalho. O botão do pânico é um dispositivo que a mulher traz consigo e onde ela estiver, se ele se aproximar, vai ter um sinal sonoro e luminoso para ela e vai ser acionada a Sejus, que vai acionar a viatura mais próxima. Então, a gente está vendo o quê? A tecnologia sendo utilizada em prol da proteção das mulheres. Sem falar na existência da guarda, exato, né, que faz o patrulhamento de monitoramento das medidas protetivas. A patrulha também na Polícia Militar, né? Tem todo esse trabalho. 2025, de todas as mulheres que eram acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha, que tinha medida protetiva, nenhuma evoluiu para feminicídio. Então, como é que a medida protetiva não funciona? Os números, você falou, 2025, 89% das mulheres não pediram medida protetiva. Então, o problema não é a medida protetiva, é o não pedir a medida protetiva. Com certeza. Por isso a importância dos protocolos e tudo, você ter ido a Brasília muitas vezes para se qualificar ainda mais, mostrar aqui a imagem só. Para finalizar, perguntar para você qual a imagem dela em Brasília. Em muitas ocasiões aí participando, né? São ocasiões diferentes, inclusive. Olha, né? Aí a Major Leoneide, que é da patrulha. Nós temos a colega do lado, que é da Guarda Municipal. Médica legista, doutora Amanda. Perícia. Olha aí, todo mundo junto. E assim, qual é a mensagem, né? Depois da gente divagar aqui sobre tantos temas, assim, tantas camadas relacionadas a esse enfrentamento, que é algo que é diário para você e para todas nós, independente de onde estejamos, porque quando estava na Cadepol, o meu trabalho era nessa construção, né, de formação continuada, de trazer... E você trazendo esses protocolos para garantir esses treinamentos também e também para botar em prática na unidade, de fato, né? Então, qual é a mensagem que você gostaria de deixar aqui para toda mulher que está assistindo esse episódio, para que ela leve para o coração? Não estou nem dizendo não é para casa, não, é para o coração. É algo que eu trago para mim, assim, se ame, se cuide. Ana, quando a gente percebe que o maior amor que a gente tem que ter é por nós mesmos, a gente vai entender qual o amor de fora que merece o nosso carinho. Porque quando você não é autossuficiente, quando você olha a outra pessoa como algo essencial para você, tudo perde sentido. Verdade. Ou seja, qualquer coisa vai valer para você. E a gente não nasceu para receber qualquer coisa. Então,
o que eu digo é justamente se fortaleça, deixe a sua autoestima lá nas alturas. Porque quando eu fiz isso, quando eu passei a pensar dessa forma, para mim foi libertador, sabe? E é libertador, E de eu fato. vejo o quanto você se vê dessa forma impede que você tenha, por exemplo, relações abusivas. E outra coisa que eu trago é não se julgue se você é vítima de violência, porque a gente vê muitas mulheres, elas se culpabilizam da situação. O culpado é o Ou autor. às vezes é culpabilizado pela própria sociedade. Infelizmente. Gente, é outro tema. Olha, aqui teria que ser 2 dias de podcast. Pra gente abordar tanta coisa que é importantíssima. Então, é isso. Os números são importantes porque revelam essa dimensão do problema. Mas por trás de cada estatística existe uma história, né? Que foi interrompida, uma família que foi destruída, uma vida que poderia ter sido salva. Se o Piauí está conseguindo reduzir esses índices, que a gente tem visto isso acontecer, a grande pergunta é como transformar essa experiência em uma proteção efetiva para todas as mulheres do Brasil. E aí a gente fica feliz quando a gente tem um representante daqui do Piauí, Sim. trazendo as experiências, levando, né, para lá, para Brasília. Fazendo a diferença. Fazendo a diferença, porque esse pacto, inclusive, nacional de combate, de enfrentamento ao feminicídio, foi a partir da gestão dele, né? Certamente levando tudo que ele desenvolveu aqui juntamente com todos nós, né? Que fazemos parte da segurança pública. E aí eu queria deixar um contato só para finalizar aqui, que é muito importante, que é o contato da Casa da Mulher Brasileira, que em cada episódio eu estou deixando um contato importante. 86-99412-2719. Porque a gente sabe que lá tem uma equipe multidisciplinar que vai fazer essa assistência à mulher, né? Eu quero até depois ter a oportunidade de trazer uma das colegas que atuam lá, acho que é a delegada Lucivânia, né? Quem está na ponta dessa atuação, porque lá tem um amparo desde o Judiciário e Ministério Público, centros de referência estadual, municipal, as patrulhas que fazem a proteção, monitoramento de medida protetiva e tudo, inclusive essas inovações, né, com os dispositivos eletrônicos. Dizer que ser mulher que está vivendo um relacionamento abusivo, se estiver aqui assistindo esse episódio agora, qual seria a mensagem que você deixaria para ela? Fique atenta aos números e, Natália? Não, vou repetir, não subestime o agressor. Nenhuma ameaça, nenhuma verbalização. Registre a ocorrência, rompa o ciclo, peça a medida protetiva. Eu sei que existem muitos discursos que tentam desestimular, mas aqui nós temos 2 profissionais que trabalham na área falando justamente o contrário, que realmente a medida protetiva, ela protege e salva vidas. Exatamente. Então, gente, muito obrigado por vocês assistirem mais esse episódio. Dizer que eu vou me despedir de vocês por uma pequena temporada. Em outubro a gente está de volta. Com mais temporadas diferentes, com temáticas diferentes, mas sempre pautadas em trazer conhecimento, inovação, lei, inspiração. Então, continuem assistindo. Os cortes continuarão sendo colocados aí durante todo esse período desses 3 meses. Continuem acompanhando esse podcast que é o seu preferido, o Melcast.